A busca da ciência pelas provas da reencarnação. Eis aí um assunto que gera muita confusão, muito debate, muita briga, porque quando se reúne cientistas e espiritualistas para tentar provar alguma coisa relacionada principalmente a essas situações que não tem como provar, que seria sobre a reencarnação, a comunicação mediúnica, sobre vidas passadas. A ciência, ela sempre vai buscar por provas mais concretas, palpáveis, algo que dá para pegar, visualizar. Ela precisa ter documentos que comprovem cientificamente tal evento, tal situação. Parece que os cientistas estão começando a entender que pode sim ser possível a ocorrência da reencarnação, entre outras coisas também. Mas ainda existe um longo caminho até todo mundo entender direito sobre esses assuntos. Vamos entender neste vídeo de hoje como que a reencarnação pode ser estudada pelo prisma científico. Você vai conferir nesse vídeo as evidências mais consideráveis pelos pesquisadores. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo até o final. Entra aqui no Diário da Vida e conheça as várias playlists que nós temos por aqui com temas para todos os gostos. Com certeza você vai encontrar algo que você goste, que você sinta afinidade. E se não encontrar aquilo que você está procurando, deixa nos comentários a sua sugestão de tema para um próximo vídeo, a sua dúvida, a sua pergunta. O seu comentário é sempre muito bem-vindo por aqui, que nos ajuda na construção desse canal que é feito para você. E uma das playlists que nós já temos por aqui, com muitos vídeos, é sobre reencarnação. Tem duas playlists sobre a reencarnação. Uma fala sobre a reencarnação nas diferentes religiões mais tradicionais que existem por aí, como que essas religiões enxergam, encaram esse momento de morte e pós-morte. Tem umas que são reencarnacionistas e outras que abominam a reencarnação. Então nós já temos alguns vídeos falando sobre como que cada uma dessas religiões explica a reencarnação e como que cada uma encara e acredita nesse período de morte e pós-morte. E outra playlist nós temos também, onde falamos vários assuntos relacionados à reencarnação, vida passada, regressão de memória, onde tem muitos relatos de experiência sobre esses assuntos também. Nós já temos aqui um vídeo falando sobre provas da reencarnação, mas é relacionado a outras coisas, é relacionado sobre algumas passagens da Bíblia, sobre alguns outros assuntos. O link dele vai estar aqui embaixo na descrição deste vídeo para você conferir depois, porque lá tem outras informações que não estarão neste vídeo de hoje, que pode te ajudar a entender melhor e descobrir outras coisas, outras provas sobre a reencarnação. E hoje, neste vídeo, você vai saber como que a ciência explica a reencarnação. Quais são as provas que já existem sobre esse assunto, no que diz respeito à ciência. Então me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. Segundo pesquisas feitas, eis um esclarecimento. Reencarnação é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser é capaz de continuar existindo à morte do corpo físico. Chamada consciência, espírito ou alma, essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos com a consecução de um fim específico, como o autoaperfeiçoamento. Então, a reencarnação ela pode ser definida como a ação de encarnar-se sucessivas vezes, ou seja, derivada do conceito aceito por doutrinas religiosas e filosóficas de que na morte física
A alma não entra num estágio final, mas volta ao ciclo do renascimento. Heródoto, o filósofo, ele menciona essa doutrina como sendo de origem egípcia, sendo que nessa concepção a reencarnação se dava instantaneamente após a morte, passando a alma para uma criatura que estava nascendo, que poderia ser da terra, da água ou do ar. Esta é a crença egípcia sobre a reencarnação. A reencarnação, ela encontra defesa na filosofia desde Pitágoras. Atualmente, esse conceito é aceito por filosofias e religiões do mundo todo, em especial na Ásia. É chamada também de transmigração da alma e metempsicose. Esta denominação é mais encontrada em filosofias orientais, em que se admite que a alma pode regressar em corpos de animais. A reencarnação, ela é um dos pontos fundamentais de religiões do Egito Antigo, do hinduísmo. Já pregava esse conceito 5.000 anos antes de Cristo. Do budismo, do jainismo, do sikhismo, do taoísmo, do culto de tradições aos orixás, de várias nações indígenas, do vodu, da cabala judaica, do rosacrucianismo, do espiritismo e suas descendências, da teosofia, da Wicca, do Ekankar, da cientologia, da filosofia pitagórica, da filosofia socrática, platônica, etc. Existem vertentes místicas do cristianismo, como, por exemplo, o cristianismo esotérico, que também admite a reencarnação. Esta informação é um levantamento de pesquisa do professor Fernando Gonçalves, que traz toda essa explicação para elucidar essa teoria da reencarnação em diversas áreas, em diversas religiões que creem na reencarnação, de suas maneiras diferentes também. Entre as tentativas de dar uma base científica a essa crença, destaca-se o trabalho do psiquiatra Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, que recolheu dados sobre mais de 3.000 casos em todo o mundo, evidenciando a reencarnação. Segundo ele, os relatos de vidas passadas surgem geralmente aos 2 anos de idade, desaparecendo com o desenvolvimento do cérebro. É constante aparecer na proximidade familiar, embora haja casos sem nenhum relacionamento étnico ou cultural. Mortes na infância de forma violenta aparentam ser mais relatadas. A repressão para proteger a criança ou a ignorância do assunto faz com que sinais tidos como suspeito normalmente sejam esquecidos ou escondidos. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei em francês, que é explicitada no túmulo de Allan Kardec. No século XIX, o francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Allan Kardec, e outros estudiosos dedicaram-se a um tema então em voga na Europa, os fenômenos das mesas girantes, em que os sensitivos alegavam que espíritos se manifestavam com o mundo dos vivos. Kardec escreveu uma série de livros sobre as experiências mediúnicas que observou, e tendo como base a ideia da reencarnação, estruturou a doutrina espírita. E nós já temos aqui um vídeo falando sobre o surgimento do espiritismo, como que tudo isso começou. Você vai perceber que começou bem antes do Allan Kardec aparecer escrevendo livros. E no mesmo vídeo conta-se toda essa história das mesas girantes e também do caso das irmãs Fox. Também foi um caso muito famoso que aconteceu na América e que tinha fenômenos espíritas envolvidos. E tudo isso começou
antes do Allan Kardec começar a escrever os livros. Foi a partir desses estudos que ele se envolveu com isso, começou a pesquisar mais sobre isso, e a partir daí que vieram as obras em que os espíritos esclarecedores o ajudaram a escrever, respondendo muitas indagações e esclarecendo muitas coisas relacionadas a esses assuntos. Então você pode conferir para entender melhor como tudo isso começou, esse outro vídeo que já temos por aqui, que é muito importante, e que o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo também. Onde aqui no box de informações, nessa descrição, tem outros vídeos muito importantes que podem te ajudar a entender muitas outras coisas, vídeos sobre outros temas também, que são interessantes e você pode gostar. Para os espíritas, a reencarnação é um ponto pacífico. O espiritismo é o grande divulgador da doutrina da reencarnação no Brasil e na maioria dos países ocidentais, defendendo que a reencarnação é um processo obrigatório até quando o espírito não precisa mais reencarnar. E isso se dará quando ele se tornar um espírito puro. Estamos falando da evolução moral e espiritual, que só acontece através das reencarnações. Que também já tem um vídeo aqui falando sobre esse caminho até atingir a evolução espiritual, que é um dos vídeos mais importantes que tem aqui no canal, que você pode conferir depois também. Então, a reencarnação ela é uma oportunidade para o espírito se aperfeiçoar intelectualmente através do trabalho e do estudo, e moralmente através do amor ao próximo e da caridade. Assim, ela é vista como uma bênção para o espírito, pois é uma oportunidade de progresso. Além de trabalhar para o seu desenvolvimento, o espírito, quando reencarna, também vem para expiar faltas que cometeu em encarnações anteriores. Para o espiritismo, a reencarnação é uma prova da justiça de Deus, que dá inúmeras oportunidades para o espírito se aperfeiçoar, ao invés de mandá-lo para o céu ou para o inferno eterno, porque simplesmente nasceu em uma família que não lhe deu a atenção e educação adequada. Segundo essa mesma teoria, se o espírito se entrega à corrupção dos valores ético-morais, ele terá incontáveis oportunidades de se aperfeiçoar nas encarnações sucessivas. O astrônomo e astrobiólogo Carl Sagan, em seu penúltimo livro, escreveu: no momento em que escrevo, há 3 reivindicações no campo paranormal, que, na minha opinião, merecem um estudo sério. A terceira, sendo crianças que, pequenas, relatam detalhes de uma vida anterior, que, após a verificação, se mostram precisas, e que elas não poderiam ter esse conhecimento de nenhum outro modo que não pela reencarnação. Em uma leitura atenta no livro Reencarnação, Questão Lógica, do Dr. Américo Domingos Nunes Filho, nos proporcionará subsídios consistentes para assimilar mais convictamente a lição deixada pelo Homão da Galileia, nosso irmão libertador. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isto está em João, capítulo 8, versículo 32, na Bíblia. E então, comprovar a reencarnação segundo os parâmetros limitados da ciência atual ainda parece um sonho impossível. Embora o pesquisador canadense-americano Ian Stevenson, professor da Universidade Virgínia, falecido em 2007, tenha levado esse campo a avanços consideráveis. As pesquisas envolvendo o tema analisaram evidências que podem ser classificadas em 3 tipos diferentes. O primeiro deles se refere a episódios nos quais as pessoas falam espontaneamente sobre fatos e lembranças do que teria sido uma vida anterior. O segundo deriva da regressão hipnótica e o terceiro está relacionado a mensagens do tipo mediúnico. Então vamos conhecer um pouco melhor sobre cada uma dessas evidências que esse pesquisador analisou, como as memórias espontâneas
Esse grupo inclui ocorrências de sonhos, déjà vu, lembranças pós-traumáticas e experiências espontâneas, em geral apresentado por crianças, sobre lembranças de vidas passadas. Nesta última subdivisão se encontram os casos mais sólidos, na opinião de Stevenson e de outros pesquisadores. Segundo Stevenson, as crianças são o objeto preferido de estudos reencarnatórios, porque a possibilidade de que elas tenham absorvido informações por meio de mídias diversas é bem reduzida. Em geral, elas começam a falar sobre essas memórias antes de ser alfabetizadas e as descrevem de forma bem simples, como se não se preocupassem com o fato de alguém acreditar ou não nelas. Como a pessoa morta teria falecido pouco antes do nascimento da criança, na qual ela reencarnaria, fica mais fácil também reunir testemunhos de indivíduos que possam confirmar ou não dados desta vida passada. Sobre esse prisma, as recordações do tipo déjà vu têm importância muito menor. O general americano George S. Patton, herói da Segunda Guerra Mundial, teve experiências famosas nesse terreno. Em 1943, após bater as tropas do eixo na Sicília, por exemplo, o general passou algum tempo na ilha para conhecê-la. Ele interrompeu seu guia diversas vezes para falar sobre locais e detalhes de fatos históricos obscuros. Surpreso, o guia perguntou-lhe no final se já havia visitado a Sicília e ele respondeu: "Acho que sim." Sonhos relacionados à reencarnação podem envolver tanto informações sobre uma vida passada quanto mensagem para uma mulher grávida relativas à existência anterior de seu bebê. Essas últimas são mais comuns em culturas que aceitam a ideia de reencarnação. Uma mulher britânica, por exemplo, sonhava constantemente que ela e um amiguinho caíam de uma galeria alta sobre um piso de mármore no antigo pátio. Ao visitar uma casa abandonada, ela reconheceu o lugar e, ao ver dois retratos na parede, identificou-os como os de seus pais. Em seguida, descobriu que, séculos antes, um menino e uma menina, filhos do casal retratado, haviam caído daquela galeria e morrido. Após um tombo no qual quase perdeu a vida, outra mulher britânica, então com 3 anos, passou a dizer que a Inglaterra não era seu país. Quando adulta, ela foi ao Museu Britânico e concluiu que sua morada anterior era o Egito, onde teria vivido como uma sacerdotisa. Tal era a força dessa conclusão que ela se casou com um egípcio e mudou-se em definitivo para o país africano. Um outro estudo do pesquisador é sobre a regressão hipnótica. Esse grupo, que abrange recordações extraídas sob hipnose ou terapia de vidas passadas, foi o responsável por reintroduzir o tema reencarnação em grande escala no Ocidente. Esse marco ocorreu em 1954, quando o hipnólogo amador Morey Bernstein causou um grande impacto nos Estados Unidos ao divulgar em jornais a história de Ruth Simmons, uma jovem dona de casa, paciente sua, que, sob hipnose, declarou se chamar Bridey Murphy e ter vivido na Irlanda no início do século XIX. Embora a moça fornecesse diversas informações verificáveis sobre Bridey e a vida cotidiana irlandesa daquela época, o caso posteriormente perdeu força, porque muitos estudiosos disseram que a moça poderia simplesmente ter descrito dados lidos, vistos ou ouvidos quando ela era criança. Muitos profissionais que trabalham com a terapia de vida passada, aliás, dizem que os conteúdos revelados por seus pacientes não representam necessariamente vidas passadas. E no campo da mediunidade, nesse grupo, detalhes sobre vidas passadas seriam transmitidos por
médiums. Por exemplo, os relatos de reencarnações feitas pelo médium americano Edgar Cayce. Segundo os pesquisadores, esses são os casos mais vulneráveis a fraudes. E mesmo os dados mais críveis colhidos pela forma podem ter sido obtidos consciente ou inconscientemente pelo médium em outras fontes de informação. Então, esse é o resultado da pesquisa do pesquisador Ian Stevenson, que se dedicou a estudar sobre a reencarnação, fazer uma grande pesquisa aí com esses grupos e analisar os resultados. E quando a ciência entra no meio, ela quer saber de provas concretas e sempre vai tentar derrubar alguma teoria sobre uma experiência dessas, de alguém que vê vida passada, que tem alguma comprovação da reencarnação. A ciência, ela sempre vai querer dados concretos, documentos científicos que comprovem tal fato. Sempre vai ter alguma outra teoria para derrubar aquela explicação relacionada à reencarnação, relacionada a uma experiência vendo vida passada. Mas parece que as coisas estão mudando e esses cientistas eles estão começando a encontrar essas comprovações científicas sobre a reencarnação. Talvez um dia a gente ainda chegue lá, quando a ciência publicar algo incrível confirmando que a reencarnação existe. Vamos esperar. E aqui nesse vídeo, então, você viu essas histórias relacionadas à reencarnação sobre outros casos que se tornaram conhecidos de pessoas que tiveram algum contato com suas outras vidas passadas, alguma memória despertada. E aqui no canal também tem vários relatos de experiências vivenciadas por nós vendo vida passada. Já tem muito relato de experiência reencontrando pessoas de outras vidas na vida atual. Tem um relato de regressão a uma vida passada medieval, onde eu conto toda a história de tudo aquilo que eu já vi sobre uma vida passada minha e de como que as coisas aconteceram na vida atual, as pessoas que foram surgindo, como que eu fui descobrindo que se tratavam de pessoas de outra vida. Então, eu mesma já vi muitas coisas sobre vidas passadas minhas, umas quantas, e que já tem relato de experiência aqui contando essas histórias em alguns vídeos que você pode encontrar na playlist sobre vida passada, reencarnação, e que também tem outros vídeos por lá bem interessantes sobre esses assuntos, sobre reencarnação, sobre os tipos de regressão de memória que existe, como que acontece cada um, várias coisas relacionadas a esses assuntos. Você entra na playlist que você vai conferir e pode assistir aqueles vídeos que for do seu interesse para saber mais sobre o assunto. Aqui embaixo na descrição deste vídeo, então tem várias sugestões de vídeos importantes de outros temas também que existem aqui no canal que são bem interessantes, que talvez você possa gostar. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa mal explicada nesse vídeo de hoje, deixa nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo. Nós poderíamos voltar aqui e falar mais sobre esse assunto, esclarecendo algumas dúvidas que surgirem. E sempre estamos alimentando todas essas playlists com esses temas que sempre estão por aqui. Sempre vai ter vídeo sobre a reencarnação, conteúdos novos, outras coisas relacionadas a esses temas. Tem mais relato de experiências sobre vida passada vindo por aí. Muitos vídeos sobre vários tipos de mediunidade. Tem uma playlist só sobre isso também. Tem muita coisa que acontece quando estamos dormindo, durante os sonhos, que sonhos também são uma forma de ver vida passada. Existe o tipo de sonho de regressão de memória, onde pode acontecer de ter sonhos sobre cenas vividas em vidas passadas. Isso já aconteceu comigo e tem relato aqui. Se você procurar, você vai encontrar. E se não encontrar, deixa aí em algum comentário de algum vídeo que eu venho aqui te ajudar e colocar para você o link de algum vídeo específico que você esteja procurando por aqui. Também tem aqui no canal aquela lupa em algum cantinho por aí, num quadradinho, tem uma lupa onde você pode escrever ali por tema. Um tema que você quer encontrar aqui dentro do canal. E clicando ali em pesquisar vai surgir
muitas opções de vídeos que existem por aqui relacionados àquele tema que você está procurando. E você também pode encontrar diretamente dentro de cada playlist sobre esses temas que tem por aqui. Bem fácil de encontrar aquilo que você está buscando. E se não encontrar o que você quer, deixe a sua sugestão de conteúdo sobre algum outro assunto para um próximo vídeo. Então fica aqui no Diário da Vida agora e confira tudo isso que nós já temos disponível aqui para você. Se inscreve no canal para não perder aquilo que ainda virá por aqui. Compartilha com outras pessoas que precisam saber mais sobre esses assuntos. Muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Muitos beijos em sua alma. E até o próximo vídeo.